Oi, gente, tudo bem? Bom, espero que sim. Hoje de novo vai ser Histórias com Sunday. Bom, espero que gostem do vídeo e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Bom vídeo! Minha amiga nunca tinha namorado na vida, até que um dia, por coincidência, ela bateu o carro num outro carro e aí conheceu o motorista desse outro carro. Começaram a conversar, começaram a namorar, ela decidiu levar ele pra casa dos pais, porque eles tinham começado a namorar, queria apresentar pros pais. Assim que chegou no almoço com os pais da minha amiga, a mãe dela, que tava super ansiosa pra conhecer o primeiro namorado da filha, olhou pra ele e falou assim: não gosto de você, filha, você não vai namorar com ele não vai te fazer feliz. Eu conheço ele não vai te fazer feliz. Aí minha amiga falou: mas você conhece ele de onde? Não que eu conheço ele, eu conheço homens do tipo dele, não vai dar certo. Ela realmente expulsou o cara da casa dela. Depois de alguns dias, ela escutou a mãe dela no telefone falando assim: nunca mais volta aqui na minha casa e fica longe da minha filha. Aí minha amiga começou a pesquisar quem era realmente esse rapaz e como ele tinha uma ligação com a mãe dela. Vocês não sabem o que ela descobriu, parte 2 do Instagram e TikTok. Será que essa batida de carro foi realmente uma coincidência? A mãe da minha amiga tinha falado que não conhecia o novo namorado dela, só que é mentira, porque a mãe da minha amiga tem uma fábrica e esse menino é estagiário dessa fábrica. E conversando com os fofoqueiros da fábrica, vocês sabem, né, gente? Fábrica, rola uma fofoca, eu acho que é lá que eu aprendo a ser fofoqueira. Disseram que a mãe dela tinha um caso com esse menino. Olha só, gente. Aí a minha amiga foi de surpresa um dia nessa fábrica e começou a olhar, né, todo mundo na fábrica, todo mundo trabalhando e tal, e viu que a mãe dela é super próxima dele. Aí ela decidiu ir e conversar com a mãe dela contou tudo pra ela. Bom, o pai ainda não sabe dessa história não, viu, galera? Minha amiga foi num restaurante caríssimo aqui em São Paulo, comprou só o suquinho, porque na verdade ela queria encontrar um sugar daddy. Encontrou. Só que ela tava envergonhada de pedir os presentes, até que ela tomou coragem e pediu. Sabe o que ele falou? Pode entrar no site que você quiser, compre o que você quiser que depois eu pago. Como gastar é a especialidade da minha amiga, ela comprou bolsa, sapato, roupa, enfim. Ele deu um cartão pra ela tá gastando como se não houvesse um amanhã. Inclusive, ele falou: se você quiser viajar com alguma amiga sua, como eu trabalho demais e não consigo ir, pode ir. Com um mês de relacionamento, ela já tinha ganhado um carro. Tudo indo maravilhosamente bem, até que ela decide levar o sugar daddy para um jantar de ex-amigos e amigas da faculdade dela. Durante o jantar, nada de incomum aconteceu, só que depois desse dia ele começou a agir de uma maneira muito estranha. A desconfiança dela não era de traição, era de uma coisa muito pior. Parte 2 no Instagram e TikTok. O sugar daddy da minha amiga começou a se comportar de uma maneira muito estranha. Sempre exigia que ela dançasse pra ele. Pagou uma escola de dança pra ela aprender a dançar. Aí ela falou que não gosta de dançar, mas ele falou: não, você precisa aprender, é a única coisa que eu te peço. E a minha amiga percebeu que mesmo ele gostando só de músicas clássicas em casa, ele sabia cantar todas as músicas de balada. Aí eu falei: amiga, mas o que tem isso? Ela falou: Cacau, ele não sai pra festa, ele não tem redes sociais, como que ele sabe cantar tudo isso? E um fim de semana ele disse que ia trabalhar, ela foi atrás e descobriu que ele é dono de uma casa de festas pra adultos. E as meninas que trabalham dançando lá são ex dele, também eram sugar babies. Ela pediu explicação pra ele, achou tudo isso muito absurdo, descobriu que ele ainda ficava com essas meninas, mas ela falou pra mim que decidiu trabalhar lá. Diz ela que na administração, né, mas continua indo nas aulas de dança. A minha amiga trabalha num escritório que tem aqueles vidros que a pessoa que tá do lado de dentro consegue ver o lado de fora, mas quem tá do lado de fora consegue ver só um espelho, sabe? Não consegue enxergar as pessoas que estão dentro. Ela tava trabalhando, aí passou uma menina e começou a se maquiar nesse espelho. Só que essa menina sempre olhava num ponto fixo. A minha amiga percebeu que aquela menina tava agindo de uma maneira meio estranha. Ela tava muito nervosa, sabe? Como se ela quisesse pedir alguma coisa ou se comunicar com alguém que estaria do lado de dentro do espelho. Só que a minha amiga pensou: não, deve ser coisa da minha cabeça, até porque quem tá do lado de fora não consegue olhar pro lado de dentro. Nisso chega um moço, que parece ser o namorado dela, pega ela pelo braço e quando eles começam a andar, ela olha assim fixamente pra um ponto e começa a chorar. Minha amiga, super desesperada, conta isso pra um colega de trabalho, né? Fala que tinha uma menina super bem arrumada, se maquiando lá no espelho. Aí ele fala: bom, mas o que tem de anormal nisso? Então, ela tá chorando, parece que ela tá pedindo ajuda. Saem os dois do escritório e vão atrás desse casal pra ver o que tava acontecendo. Vocês não têm noção do que tava prestes a acontecer, gente. Parte 2 no Instagram e TikTok. Os dois saíram do escritório e foram atrás desse casal. Até que, depois que eles andaram bastante, eles entraram numa rua sem saída e o moço tentou beijar à força
pensa a menina. O amigo da minha amiga imediatamente já foi e impediu ele de abraçar ela e beijar ela sem ela querer. Os dois começaram a brigar. O moço conseguiu fugir e a menina voltou pro escritório junto com a minha amiga. E ela contou pra minha amiga que estava sendo chantageada por ele, mas não quis contar a chantagem. O nome dele, ela não sabia exatamente ou não quis contar. A menina só queria ir embora logo, disse que ia bloquear ele de todas as redes sociais, ia trocar o telefone dela, mas que era pra minha amiga não se preocupar porque ele não era da cidade e já estava indo embora. Estranho, né? A menina agradeceu muito aos dois, passou o nome dela, as redes sociais e no outro dia ela simplesmente sumiu de todas as redes sociais. Um detalhe, essas redes sociais que ela passou pra minha amiga não tinha nenhuma foto. Rapaz, teve um dia que era cerca mais ou menos de 8h30 da noite, eu tava assistindo Chiquititas. Repare só a merda. Eu era o tipo de criança que eu não gostava de Chiquititas, eu era doente por Chiquititas. Não perdia um episódio, ou seja, nada me fazia deixar de assistir Chiquititas. E minha tia tava com infecção urinária internada no hospital. Eu sei que não tem nada a ver com isso, mas repare. Minha tia ligou pra minha mãe pedindo um cobertor, porque lá no hospital onde ela tava internada não dava um cobertor nenhum, ela tava praticamente congelada. E aí minha mãe falou que ia levar, né? Onde é que eu entro nessa história? Minha mãe vira pra mim, eu lá vidrada olhando pra televisão. Ei, Sucena! Ô, menina! Ô, te acho ruim! Eu tô andando levar a coberta do tua tia. Tu quer ir ou vai ficar aí? Oh, meu Deus, eu vou ficar aqui. Não vou não. Vai ficar aí, né? Pois tá bom, não volto mais não, viu? Tá bom. Ó, não abre essa porta pra ninguém, não. Só que aí, nessa hora que minha mãe ia saindo, me deu um estalo. Eu não sei... Rapaz, acho que nesse momento Deus virou pra mim e falou assim: minha filha, levante essa bunda do sofá e vá com tua mãe. Vá por mim, só vai. Aí, do nada, eu falei, eu não quer saber, depois eu vejo no YouTube a continuação. Levantei e fui com minha mãe. Meu irmão, você não tem noção da merda. Quando eu entro dentro do carro, que a gente tá subindo a ladeira, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, eu lá encostada com a cabeça no vidro, vejo 2 homens passando. Aí, meu amigo, meu apito pra vagabundo fez pi, pi, pi. Eu olhei assim e digo, gente, esses homens são mal encarados. Aí vai eles. Eu digo, ai, essa peça é peba. Fiquei com esses homens na minha cabeça. Mas aí fui, né? Chegou lá no hospital, deu o cobertor pra minha tia. Cerca de uns 40 minutos depois, a gente voltou. E aí, meu filho, a surpresa. A gente descendo na ladeira de casa, não tinha ninguém mais, ninguém menos que a polícia na frente da casa. Você já tem uma noçãozinha do que ia acontecer. Meu amigo, eu só vi minha mãe falando assim, Júlio. Meu pai virou pra mim e falou, calma, mulher. E eu lá dentro só falei, meu cachorro. Ei, meu amigo, minha mãe abriu a boca a chorar. Meu Deus, assaltaram minha casa, meu Deus. E meu pai, cala a boca, Marisa, cala a boca, Marisa. Isso eu não tô pior porque minhas filhas estão aqui comigo viva. E se não fosse isso, eu tava pior, hora dessa. Nossa, essa agonia toda, a gente ainda tava dentro do carro, nem descido tinha ainda. Aí, beleza, descemos do carro. Meu pai, boa noite. Aí a polícia, boa noite. Aí meu pai, o que aconteceu? Aí a polícia, adivinha? Tô brincando. Aí a polícia informou, né, que a casa tinha sido assaltada. Por quem? Agora me diga por quem? Por 2 meliantes. Eu digo, mas que coisa, né? Aí nisso minha mãe, meu pai conversando com a polícia, minha irmã não sei onde é que tava nesse momento e eu só tava interessada em saber cadê o meu cachorro. Pra quem não sabe, meu cachorro era um pitbull. Um pitbull dessa raça aqui, ó. A polícia falou que eles levaram meio mundo de coisa, só não levou o cachorro porque o cachorro era raquítico. Que o Pinga era meio doentinho, né? Fora que era pinche, né, velho? E aí, repare. Moça, eu sei que nessa agonia aí minha mãe desceu-lhe calmante. Assim, do nada, dropou meio mundo de comprimido pra poder se acalmar naquela hipertensa. Só que resultado, velho. O jeito que ela ficou, vocês não têm noção. Tava lá meu pai ainda conversando com a polícia, dando todos os dados, pegando as informações. Meu pai virado de ódio. Minha mãe já alucinando. E eu com a boca de olho desse tamanho. Resultado, o ladrão levou notebook, levou o salário da minha mãe. E o mais engraçado é que parece que as peças dos assaltantes tinham um radar. Porque a merda do dinheiro que eles acharam vai estar dentro de uma lata, dentro do guarda-roupa, dentro de outro canto, enfiado no buraco negro. Mas o radarzinho foi certinho. O salário da minha mãe levou. Eu sei que nessa daí eu fui inventar de abrir a boca pra dizer que eu sabia quem era. A polícia, você sabe quem é? Descreva. Lá vai eu pra uma delegacia, menino, pra o povo desenhar esse homem. No nervoso que eu tava falando, falei do cara como era, descrevi. Acabou que quando o cara virou o desenho era uma batata. Eu tava nervosa, velho. Mas enfim, né, gente? Foi esse rolê. Até hoje não encontraram. E eu que beijei um assaltante só pra ele não me roubar. Até hoje eu acho essa história muito engraçada e os meus amigos me zoam muito por isso. Em um dia eu fui pegar o ônibus pra ir trabalhar e bem nesse dia eu tava com um calo gigantesco no pé, então eu não tava aguentando ficar de pé de tanta dor. Assim que eu entrei no ônibus eu vi que tinha um lugar do lado de um cara. Eu fui e sentei ali na hora. Depois de alguns minutos eu percebi que ele tinha alguma coisa dentro da calça e que ele tava agindo muito estranho. Eu comecei a encarar ele e foi aí que eu tive a brilhante ideia.
comecei a conversar com ele e falei que eu tinha achado ele muito gato e que eu nunca tinha beijado ninguém no ônibus antes. Aí ele me beijou e logo depois que ele me beijou, ele virou pra mim e me falou que tava ali só esperando o momento perfeito pra me assaltar. Ele até me falou os detalhes do meu celular, porque ele já tinha prestado atenção em tudo. E foi assim que eu dei um beijo e ainda continuei com meu celular e com o meu dinheiro. Eu não me lembro dessa experiência, mas a minha mãe e a minha avó me contam sempre essa história. Os meus pais me tiveram muito jovem, eles tinham 20 anos, e acabou que eles se separaram quando eu não tinha nenhum ano de idade ainda. E eu costumava passar muito as noites na casa da minha avó materna, mãe da minha mãe. Quando eu era bem criancinha, bem neném, eu saía do meu quarto assim, meio desnorteada no meio da noite, e falava que tinha uma senhora em cima do meu berço, simplesmente me olhando dormir. Como eu era muito a sério, elas achavam que eu tava inventando alguma história, ou que eu tava imaginando, ou que eu tava sonhando. Mas isso, gente, continuou por meses, se não por um ano. Eu simplesmente saía do meu quarto e falava com a minha mãe que tinha uma senhora me olhando dormir. Eu falava: mãe, a senhora que fica me olhando dormir disse isso, blá, 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 blá. Eu contava o que a senhora falava comigo. Um belo dia, eu, a minha mãe e a minha avó materna, a mãe da minha mãe, a gente tava folheando um álbum de fotos antigas. Até que em certo momento, elas pararam em uma foto da mãe do meu pai, da minha avó paterna. E na mesma hora eu apontei pra ela e eu disse: mãe, essa é a senhora que fica me olhando dormir à noite. Detalhe, eu nunca tinha conhecido ela, até porque ela faleceu antes mesmo de eu nascer. Depois disso, gente, eu tive a experiência de ver parentes meus que já se foram várias vezes. Eu não tenho o dom de ver ou me comunicar com pessoas que já se foram, mas eu acredito que eu tenho anjos da guarda que acabam me proporcionando que eu possa ter contato com pessoas que são tão especiais pra mim. Não sei o que eu faço com a minha amiga. Ela chegou aqui em casa hoje chorando, falando que o namorado dela não gosta mais dela. Eu falei: mas por quê? Foi aniversário de 2 anos de namoro ontem, e aí os dois resolveram trocar presentes. Ela comprou um celular novo pra ele, mas ela vivia falando: ai, não precisa comprar nada. Mas ele comprou um presente pra ela. Ela simplesmente entregou o celular pra ele, só que ele fez uma surpresa pra ela. Pediu pro garçom colocar dentro da bandeja o presente. E aí, quando ela abriu, achando que era comida dela, era o presente. Aí eu falei: amiga, que coisa mais linda. Aí hoje ela me falou assim: linda? Que coisa linda, você não tem noção. O que foi o presente que ele me deu? É uma falta de vergonha na cara ele me dar esse presente. Eu falei: gente, mas o que ele te deu de presente? Ela trouxe o presente aqui. E eu tô chocada até agora. Você vai me deixar mostrar na parte 2? Na parte 2 eu vou mostrar o presente pra vocês me darem uma opinião sobre esse presente. Eu tô sem palavras. Gente, o ex-namorado dessa minha amiga só dava presentes da Vivara pra ela. Então, quando ela recebe um presente da Vivara, ela lembra do ex. Ela ganhou essas 2 peças da Vivara do atual dela. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo dele. Oi, gente. Tudo bem? Eu tinha 15 anos de idade quando eu conheci um cara que a gente começou a trocar mensagens. Era época de quadrilha, eu sempre gostei de dançar, então eu convidei ele pra ir comigo e ele foi. A gente se divertiu muito no evento, depois a gente foi lá em casa, ficamos na porta de casa conversando, juntos, maior papo. O tempo foi passando e a gente foi ficando cada vez mais. A gente ia ficando, saindo, curtindo, até que chegou o momento em que ele me apresentou para a mãe dele, eu apresentei ele para minha mãe, mas não apresentei ele para meu pai, porque meu pai é do tipo que só aceita conhecer se for namorado. Então não conheceu ele. Mas beleza, o tempo ia passando, a gente ia ficando cada vez mais intenso e nada assim dele me assumir, porque ele não queria um relacionamento. Ele disse que era muito novo, que ele queria curtir, que ele queria aproveitar, sabe? Bem chato toda a situação, mas a gente tava ali. Até que ele se alistou pro exército. E aí veio a nossa primeira briga, né? Porque eu não queria que ele fosse, ele tinha que ir, enfim, ele foi. Ficou 1 mês trancado no quartel sem ter contato com ninguém. Quando ele saiu do quartel, ele me mandou mensagem e óbvio que eu tava morrendo de saudade dele, eu fui lá vê-lo e a gente ficou e voltou tudo ao normal. Mas, do mesmo jeito que a gente voltou ao normal, a vontade dele de continuar solteiro e não me assumir
também veio. E aí a gente acabou brigando de novo. Só que dessa vez a gente não conseguia parar de se ver. Então a gente tava brigando e se vendo, brigando e se vendo. E era aquela coisa, tipo, ele não assumia um relacionamento comigo, mas não me deixava, entende? Tipo, não me largava e não me deixava. Beleza. Até que teve um dia que eu decidi, detalhe, ele morava uma rua acima da minha casa. E eu decidi ir num barzinho que ficava próximo da casa dele com umas amigas. E lá fui eu. E aí eu tava de boa com as minhas amigas quando chegou uma amiga e disse pra mim assim, amiga, eu acabei de ver o fulano, que no caso era o meu boy, no caso era o meu namoradinho, meu ficante prêmio, ele tava com outra na garupa. E na hora meu coração gelou, eu falei, mentira. E aí eu já virei mensagem pra ele perguntando onde ele tava, e ele não tava respondendo. Eu cheguei na porta da casa dele e comecei a bater na porta da casa dele. A irmã dele abriu e falou assim, ué, achei que era você que tava com meu irmão. Então, tipo assim, que a irmã dele parece que não tinha visto quem era a garota, mas viu que ele tava com a garota. Eu pedi pra entrar e eu subi. Quando eu abri a porta do quarto, adivinha? Lá estava ela, de calça. Eu fui pra cima dele, bati na cara dele, dei uns tapas na mulher. Nossa, foi uma briga feia, sabe? Fiquei muito chateada com toda aquela situação. E aí, eu virei pra ele mesmo diante daquilo, falei, cara, como é que você tem coragem de fazer isso comigo e tal? Ele virou pra mim e falou assim que ele não assumiu o relacionamento comigo porque o meu pai era careta e eu era muito nova, sabe? E eu fiquei muito chateada com aquilo, tipo, meu pai careta e eu muito nova, ela quer culpar o meu pai? Tipo assim, a falta de vontade, me poupe, sabe? Eu virei pra ele e falei assim, cara, mas eu amo você, e, tipo, meu pai seria capaz. Ele virou a cara, eu tentei falar com ele, ele não deu importância, nossa, eu fui embora dali aos prantos, muito magoada, sabe? Fiquei super abalada com toda essa situação. Mas enfim, vida que segue, passou mais ou menos umas 2 semanas, ainda tava coração machucado, e o meu pai me falou assim, filha, hoje você vai trabalhar comigo lá na loja, tá? Eu falei, não, pai, beleza. Quando eu fui, que eu tava trabalhando na loja do meu pai, tinha um rapaz que trabalhava em frente, nossa, que cara legal, sabe, lindo. Com um mês que a gente tava junto, que a gente tava se conhecendo, ele já me pediu namoro, já pediu minha mão pro meu pai. 1 ano depois ele já me pediu em casamento, eu fiquei noiva. Enfim, hoje eu tenho um relacionamento incrível, um relacionamento maravilhoso com a pessoa que quer estar do meu lado, que quis me assumir, quis ficar comigo. E tudo que eu aprendi dessa história é que, se querem ficar dando desculpa demais, sai fora. Perde tempo não, você vai ficar sofrendo, você vai ver ele com outras pessoas, você vai ver ele fazendo graça, entendeu? E no final das contas, você vai ficar sempre esperando essa pessoa e uma hora ela aparece com outra pessoa, dando pra outra pessoa tudo aquilo que você esperou dela. Então, que bom, sabe? Foi um livramento, não deveria ter entrado lá e ter dado aqueles tapas em ninguém, não deveria ter feito isso, mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, porque Deus me mostrou a verdade e abriu os meus olhos para uma próxima felicidade. Porque uma coisa que eu aprendi e que eu deixo aqui de recado para vocês é, cada vez que a gente fala sim para a pessoa errada, a gente está falando não para a pessoa certa. Não perca a oportunidade de conhecer uma pessoa que vale a pena perdendo o seu tempo com alguém que não está te dando o mesmo valor. E hoje eu sou muito bem tratada, sou muito amada, eu sei que eu sou vista como uma princesa e uma rainha aos olhos do meu noivo, da pessoa que está do meu lado, e eu passo essa experiência para vocês. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? É nítido, né, que desde o começo, quando ele falou que não queria relacionamento, ele já estava dispensando ela, né, ela que quis se iludir, porque claro que ele ia continuar querendo ficar com ela, porque para homem, muitos homens gostam de inflar o ego deles, sabendo que tem mulheres que gostam dele, então ele vai ficar alimentando ali de pouquinho a pouquinho, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas é mais para preencher um vazio dentro dele do que para fazer essa pessoa feliz também, né? Que bom que ela encontrou outro caminho, que ela encontrou outra pessoa que é verdadeira, que é sincera, que é honesta, que é fiel e que realmente vale a pena. Eu achei a frase dela muito legal e deixo aqui de exemplo. Cada vez que você fala assim pra pessoa errada, você tá falando não pra pessoa certa. Então, não perca seu tempo com pessoas erradas e ainda perdendo a oportunidade de estar com a pessoa que realmente vale a pena. A minha mãe, ela nunca pôde ter filhos, mas ela engravidou de mim, onde veio o meu nome, Vitória. O meu pai, eu nunca tive muito contato. A minha avó, ela faleceu. Já a minha bisavó, mãe da minha avó, ela sempre me odiou, desde o dia do meu nascimento, por conta da minha cor, porque eu sou a única preta da família da minha mãe. É uma família muito racista e preconceituosa. Com 1 ano e 8 meses, minha mãe conseguiu uma bolsa para mim numa escola particular, onde as crianças faziam maldades comigo.
Parece que era muito novinha, porque não tem como eu lembrar, mas o que machuca dói e o que dói a gente acaba guardando. Então, eu tenho lembranças de comentários racistas, preconceituosos, daquela primeira escola que eu tive. A família da minha mãe, não. É triste até de comentar, porque todos eles são muito racistas e preconceituosos. Eles sempre brincavam comigo, com a minha cor, com o meu cabelo. Eles falavam que a minha cor parecia de bosta de cachorro. Então, eu sempre tive ódio do meu cabelo, da minha raça, das minhas raízes, da minha classe. Toda a minha referência de preto era que é feio, é que era fedido, é que era pobre, é que não prestava, é que era bandido. Então, eu ainda bebê cresci com ódio da minha cor, da minha pele e de tudo que era parecido comigo. Em contrapartida, eu endeusava os brancos. Eu vangloriava os brancos. Eu colocava eles completamente na altura e desejava todos os dias que a minha cor mudasse, para que eu pudesse realmente ser feliz. Com 4 anos de idade, a minha mãe conheceu meu padrasto, com o qual ela se casou e com o qual começou a abusar de mim. E eu só descobri isso quando eu fiz 11 anos de idade. Eu estava sentada na sala, assistindo televisão, quando começou a passar aquela novela, Ana Raio e Zé Trovão, onde ela era abusada sexualmente, e eu vi que o que o meu padrasto fazia comigo era muito errado. E ali eu comecei a falar pra ele que eu sabia que o que ele fazia era errado, pra ele parar, que senão eu ia contar pras pessoas. E foi onde ele começou a me ameaçar e disse que ninguém acreditaria em mim, que era capaz de matar, e eu, como uma criança, não sabia me defender, acabei me calando. Mas aí eu entrei pra uma igreja, onde eu comecei a me sentir mais confortável, onde eu me sentia abraçada, tinham pessoas legais, pessoas que gostavam de mim, me tratavam como se eu fosse uma pessoa normal, porque eu era uma pessoa normal. Só não sentia isso quando eu tava com a minha família. E um dia, num culto, uma menina subiu para poder dar uma palestra, um testemunho, né? Um depoimento. E ela contou que ela sofria abusos sexuais em casa. E naquele momento, Deus tocou no meu coração e eu falei, eu preciso contar para minha mãe o que está acontecendo. Eu cheguei em casa, fui contar para ela, e quando eu contei para ela, ela simplesmente não acreditou, não quis acreditar, até hoje eu não sei. E eu fiquei muito abalada e deixou os meus traumas cada vez mais fortes e intensos. Então, eu fiz 12 anos de idade. E quando eu fiz 12 anos de idade, eu tive que passar por uma cirurgia, um tumor no joelho, por uma bactéria. Foi horrível, eu tive que viajar para outros lugares para fazer cirurgia, eu fiquei internada, eu tive que passar por fisioterapia, tive que tomar remédio. E graças a Deus os pastores estiveram do meu lado. Eles oravam por mim, eles faziam campanha e eu me sentia muito abraçada. O pastor era como o pai que eu não tive, sabe? Eu gostava bastante dele. Mas a minha mãe, ela implicava muito com a igreja. E ela acreditava que por eu ter contado para ela que eu sofri um abuso vendo isso dentro da igreja, era a igreja que estava me influenciando a fazer coisas erradas. Eu era muito nova para entender o que era certo e o que era errado. Então, eu decidi sair da igreja para me sentir bem dentro de casa, para não ouvir mais as piadas e as chantagens emocionais que a minha mãe fazia comigo. Com 14 anos de idade, eu sofri um acidente de carro. E aí eu quebrei o meu baço, fiquei internada, tive que fazer outra cirurgia. Meu baço, que era para pesar 100 gramas, estava pesando 800 gramas. Então, foi tudo muito com urgência, tudo muito na correria. Eu fiquei mais um tempo em hospital, indo em médico, tomando remédios, fazendo consultas, fazendo exames. Era tudo muito complicado. Mas, passou, consegui de pouco a pouco ir me recuperando. E nessa época, o meu padrasto não me deixava em paz, não. Ele não me tocava, mas ele não perdia a oportunidade de dizer como eu estava crescendo e ficando gostosa. E isso me deixava muito magoada. O pior mesmo foi com 15 anos de idade, que eu fui obrigada a dançar valsa com o próprio abusador. De verdade, eu tenho péssimas lembranças da minha festa de 15 anos. Eu odeio lembrar daquela festa. Foi a pior festa da minha vida. Eu odeio, de verdade, festas de 15 anos. Mas enfim, pelo menos eu tava ficando maior, eu tava ficando madura, eu tava conseguindo ser mais dona do meu nariz, até eu completar 17 anos de idade e simplesmente pegar uma meningite bacteriana. Para quem não sabe, a meningite bacteriana é um problema no encéfalo, no cérebro.
Eu fiquei em coma. Resultado, 6 meses internada no hospital. E nesses 6 meses, eu tive que andar de cadeira de rodas, porque eu fiquei tetraplégica. Eu perdi totalmente a sensibilidade, a sensação das minhas pernas. Eu não sentia nada da minha cintura para baixo. E também não enxergava nada no meu olho esquerdo. Foi muito difícil, todo o tratamento, todo o processo de cura, todas as fisioterapias, exames, consultas, médicos, remédios. Que pressão. Eu já estava cansada de tudo isso. Mas em meio a tudo isso, eu tentava buscar força, eu tentava buscar Deus. Eu sabia que existia uma luz, uma força, algo maior que me fazia manter viva. Porque, na verdade, muitas pessoas que passou por tudo que eu passei já teriam se entregado ali, na cama que eu tava, que era numa maca, quase um leito de morte. Bom, de pouco a pouco eu fui me curando. Fui me curando, mas com 18 anos de idade, eu tomava 21 tipos de comprimidos por dia, de remédios. Sabe? Tipo, era bem difícil lidar com tudo isso. Eu conheci o meu primeiro namorado, com o qual a gente criou uma dependência emocional muito forte, a gente não sabia lidar um com o outro, ele acabava sendo completamente tóxico e abusivo comigo, mas quem que enxerga o que é tóxico e abusivo? Pra quem nunca recebeu amor, o pouco de amor que recebe é muito. Quem tá dentro não enxerga. E quando a gente tá fora, a gente já tá machucado demais. Eu, dentro desse relacionamento, eu gostava dele. Mas eu não sabia lidar, eu tinha sido abusada, eu passei por muitas coisas, ele também não. Enfim, perdi minha virgindade com ele. Teve um dia que a gente não tava muito bem um com o outro, eu não tava muito bem por conta dos remédios, que sempre me deixava com aquela sensação de que eu não tava dentro do meu corpo. Ele queria ter relação sexual comigo, eu disse que não queria, e mesmo assim, ele fez a força. Depois eu descobri que quando você namora, mesmo você namorando, você nega fazer sexo com seu parceiro e ele faz mesmo assim, é um tipo de estupro, então é como se eu tivesse sido estuprada. Enfim, resultado, eu engravidei. Só que com toda essa bagunça de que ele fez forçado e eu não queria, e a gente tava descobrindo que a gente era um relacionamento tóxico, a gente brigava demais, a gente acabou terminando no meio disso, sabe? E quando eu descobri que tava grávida, que eu contei pra ele, e eu contei por mensagem do WhatsApp, quando eu contei pra ele que eu tava grávida, ele parou de me responder, as mensagens pararam de chegar. E vocês não acreditam no que aconteceu. Eu recebi uma ligação da irmã dele. Ele tinha se matado. Ele se suicidou. Tipo, eu vim no mundo pra sofrer. Era nítido. Eu vim no mundo pra ser chacota. Eu vim no mundo amaldiçoada. Talvez era isso mesmo. Talvez eu sou amaldiçoada e tudo que é pra mim é mal, é ruim, é doente, é morte. Então, eu já não tinha forças mais pra suportar tudo isso. Mas como eu disse, eu continuei acreditando que tudo daria certo e com 21 anos de idade eu tive a minha filha e decidi buscar uma igreja. Mas não aquela que eu fui quando eu tinha 12 anos. Uma outra igreja, onde ninguém me conhecia, onde ninguém sabia da minha história, onde eu queria realmente me reconectar com Deus e tentar encontrar uma saída pra minha vida, uma justificativa pra estar viva. Qualquer coisa que me fizesse sentir bem. Mas dentro da igreja eu acabei me abrindo para um pastor. Eu estava muito magoada e ele me beijou. Aquilo me confundiu completamente. E eu deixei ele me beijar. Mas a gente não ficou só no beijo. A gente acabou fazendo outras coisas ali, no escritório da igreja. E a gente acabou tendo relação. Eu não sentia nada. Eu me sentia mal. E quando eu cheguei em casa, que eu sentei, que eu coloquei algo na consciência, eu pensei, o que aconteceu? Parece que eu não tenho forças e nem tenho voz contra mim mesma. Qualquer pessoa chega e faz o que quiser de mim, comigo, e é isso, e tchau. Então eu fiquei com muita revolta desse pastor. Fiquei com muita raiva, porque ele não queria ser meu parceiro, meu amigo, meu namorado, meu marido, o pai da minha filha, nada. Ele brincou comigo. Mas agora uma pessoa que eu confiei, e uma pessoa onde eu buscava Deus. Então não foi o problema da igreja, o problema não foi Deus, o problema foram as pessoas. E foi quando eu decidi que tentaria me relacionar com mulheres, que talvez seria melhor pra mim. Talvez eu conseguiria ser feliz assim. A liberdade está cada vez mais ampla, as pessoas estão falando cada vez mais disso, então cada vez mais normal você conseguir expressar os seus sentimentos e tentar mudar os seus gostos. Pois bem, eu até tive um relacionamento com a mulher que foi horrível também. Sempre atraí relacionamentos tóxicos, talvez porque a toxicidade está dentro de mim, não sei.
E foi quando eu resolvi que ia dar um basta em tudo isso. Então eu conheci a religião Umbanda, onde realmente eu me encontrei. Encontrei as minhas raízes, encontrei a minha história, encontrei os meus ancestrais. Eu entendi que a minha cor é linda, que a minha raça é linda, que a nossa história é linda. São as pessoas que deixam ela errada. São os brancos que fizeram os pretos serem feios, pobres, escravos. A culpa não é minha, nunca foi minha. Eu nunca fui errada, eu só não fui amada. Então isso me prejudicou bastante. Hoje, graças a Deus, eu sou uma menina que dentro da Umbanda eu me curei. Curei os meus traumas, curei as minhas dores, entendi o que era cada coisa da vida, busquei o feminismo, me abracei nessa causa, comecei a fazer faculdade de Direito e hoje eu luto por causas LGBTQI+, por causas racistas, por causas religiosas e sempre tento buscar justiça, tento fazer com que os outros entendam que o respeito ele precisa ser colocado independente de sexo, independente de cor, independente de gênero, independente do que ela escolheu ser para a vida dela ou deixar de ser. Eu tenho só 19 anos de idade, mas eu me inspiro muito em pessoas como eu e desejo muito ser uma grande artista e conseguir colocar para fora toda a minha história e tudo que eu tenho para passar. Então, eu encontrei esse canal, eu consegui falar a minha história e eu espero que todos aqueles que se sintam rejeitados, que não se sintam amados, saibam que a gente está aqui para se abraçar. É só você buscar um lugar onde você vai se conectar, que tem muita gente esperando para te abraçar. Olha,